Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor. Amém? Como vemos, vocês notaram que o som está com um efeito melhor, né? Está com um delay aqui atrás, mas nos quente. Porque nós estamos evoluindo. Amém? Então só evolui quem tem Jesus. Só evolui quem é abençoado por Ele e escolhido por Ele para ser uma bênção. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus hoje, nos Salmos 90. Já que vamos ler os Salmos este ano, aí são 150 Salmos. Estamos no Salmo 2, hoje vamos meditar no Salmo 90. Aleluia! Apenas aí 17 versículos. O maior Salmo da Bíblia é o 150, que tem 176 versículos. Amém? Quando chegar no Salmo 90, creio que vai ter essas 176 pessoas para cada um ler um versículo. Assim eu creio. Esse é o tamanho da minha fé. Amém? Amém. Salmo 90 vai falar de bênção. Aleluia. Porque assim Deus nos concedeu este salmo. Não, tá bom. Ótimo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Salmo 90. Aqui tem o título. O livro de Números, o autor é Moisés, o Deus eterno. Senhor, Tu fostes o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu é Deus. Tu voltas o homem para a destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem, que aconteceu, e como uma das vigílias da noite. Tu os faz como uma corrente de água, são como o sono, como a erva que cresce na manhã. Na manhã floresce e cresce, e à tarde é cortada e seca. Porque pelo teu furor somos consumidos, e por tua ira somos turvados. Pois as nossas iniquidades diante de ti e os nossos pecados ocultos à luz do seu rosto. Pois todos os nossos dias se vão passando em tua ira. Acabamos os nossos anos como um suspiro. Os dias de nossas vidas são de 70 anos, e em caso de maior vigor, alguns alcançam 80 anos. Mas a sua força é fadiga e pesar, pois eles são cortados logo e vão nos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação, conforme deve ser temida? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração adquira a sabedoria. Volta-te para nós, ó Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos logo com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos em todos os nossos dias. Alegra-nos conforme os dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça em teus servos a tua obra e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco hoje. Fala comigo. Amém. Podeis aceitar? Vamos descortinar a cada versículo. Não feche a sua Bíblia. Não feche. Vamos entender aqui a cada versículo que ele fala explicadamente aqui nessa minha Bíblia. Então vamos lá. No versículo 1 ele fala que Moisés diz que o Senhor é nosso refúgio. E assim tem sido de geração em geração. É o mesmo que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. Em outras palavras, consideramos Deus por tudo, para tudo e em tudo, em nós. Amém? Por isso ele fala lá no final, que tudo é para Ele, por meio dele são feitas todas as coisas. Então tudo que nós façamos, seja algo bom ou ruim, é para o Senhor. Seja tudo que nós vimos com a nossa visão, ou o homem ímpio, ou o homem crente, ele existe, é para o Senhor. Ninguém vem ao mundo sem o propósito, que o propósito é adorar a Deus. Tanto o homem ímpio como aquele que não é crente, aquele que não tem o Espírito Santo em nós que temos,
todo mundo um dia sabe dizer na nossa boca: Deus, me ajuda, ou pede socorro diante de Deus. Uma prova maior disso é aquele que alguns de vocês já ouviram falar: eu sou ateu. Quem já ouviu falar aqui algum, já disse que eu sou um ateu, eu não acredito em nada. Mas quando ele vai para o leito do hospital, a primeira coisa que ele chama é quem? Deus me ajuda. Você consegue entender essa tese? Eu tentei, mas não consegui. Não tem como. Porque você não nasceu da explosão do Big Bang. Não existe isso. Você veio em forma, em carne. Você nasceu de uma mulher, porque esse foi o propósito. Então, se quando você vem, a mulher dá luz. É Jesus que está trazendo a sua alma, o seu espírito em vida, para ele fazer de você um instrumento para o Senhor. Então é isso. Tudo é para Deus, para Ele e por meio dele. E o versículo 2 ele vai falar: antes que nascessem os montes e formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Aqueles que passam a vida confiando em sua própria força, descobrem que isso é o caminho de esgotamento e dor. Mas aqueles que se apoiam no braço de Adonai, aquele que é eterno, o caminho é de alegria e regozijo, inclusive no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Falando de deserto, irmãos, a melhor fase do crente convertido ou crente velho é ele passar pelo deserto. Por quê? Porque alguns têm medo do deserto, pastor. Está amarrado, está repreendido. Deserto não. Para mim, a melhor fase do crente é o deserto. Porque não foi no deserto que o povo de Israel virou militar. Não foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a guerrear. Não foi no deserto que o povo de Israel foi preparado para derrubar uma muralha. Por que não passar pelo deserto? Deserto é treinamento, é sobrevivência. É você sobreviver àquilo que te aflige. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele foi diretamente a João Batista para ser batizado nas águas. Depois desceu sobre ele o Espírito Santo e o conduziu aonde? Para o deserto. Porque toda obra feita pelas mãos de quem seja, de qual agricultor ou de qual arquiteto, ela tem que ser provada. É como se eu estivesse criando uma cadeira para eu sentar, assim que eu termino de fazer, de madeira, tá? Vamos falar uma cadeira de madeira. Assim que eu termino de fazer, eu vou largar e dar uma martelada. Se ela não quebrar, ela passou pela prova. Ou seja, quando Deus nos tira, nos leva para o deserto para ser provado e tentado. Mas quando a gente sai de lá, pode vir o que for. 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido porque você está preparado para vencer qualquer guerra e qualquer batalha. Isso é uma bênção na minha e na sua vida, como hoje se trata do culto da bênção. A bênção de você ser forte, a bênção de você estar de pé, a bênção de você ser vitorioso, a bênção de você ter sobre você a graça de Deus, a bênção de você declarar para o mundo todo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Isto vai quebrar qualquer tese onde você estiver, seja na sua escola, seja na sua faculdade. Porque na faculdade que entra a filosofia de que não existe Deus nem salvação, mas você com a sua fé, você fala: eu sou salvo e eu estou salvo, aleluia, e estou caminhando para a eternidade com Cristo Jesus. Muitos vão se perguntar: como é que me explica isso? É fácil. Vá na sua casa e olhe a sua imagem no espelho. Quem foi que te fez? Irmãos, isso tira qualquer dúvida daqueles que não acreditam em Deus. Olhe a sua imagem, a semelhança de Deus. Porque nós temos quem? Alunos, que é Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. Então a diferença dos que servem a Deus dos que não servem é que eu tenho a luz, e aquele que não serve só vive em trevas. Aleluia! Essa é a diferença. No versículo 3 ele fala: tu voltas o homem para a destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Considerando que o segundo versículo fala da criação, o terceiro versículo fala da queda. Deus deu ao homem a escolha de comer ou de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse a Adão e Eva que não deveriam comê-lo, porque se o comessem, sofreriam como consequências a morte eterna. A última parte desse versículo é uma petição para que o homem retorne a Deus. Por que Deus permite que alguns vão embora da igreja? Que alguns se desviem, porque Ele sabe que no final eles vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão voltar com uma fé dobrada de que nunca mais vão sair da presença de Deus.
porque só fizeram atrasar as suas vidas, não tiveram raiz para vencer as adversidades e eles ficaram confusos. Quando ele sai, ele perde tudo o que conquistou aqui. Quando volta para conquistar, tem que começar do zero. Aleluia. E quando ele se firma, nunca mais ele sai, porque ele sabe o quanto custou para conquistar e o quanto foi rápido para perder. É isso que o inimigo ele coloca em nossos corações. Eu vou lá fora, vou ver como é que é, depois de algum tempo eu volto. Você não pode dar o braço a torcer quando você está com Cristo unido com Ele. Não tem que nem pensar em sair, porque você vai perder. E quando volta, irmãos? Quando é ceifado, como é que fica? Para onde vai a sua alma? Onde as pessoas são endurecidas porque elas não têm mais consciência de que tem uma alma, nem um espírito, só o corpo. O homem, ele mata o corpo, mas não pode matar a alma. Não adianta, irmãos. É forte isso. Todos nós temos uma alma. A alma é o tecido para onde ela vai. Aqui na terra é o caminho da nossa eternidade, é o começo dela. Mas depois que morre, para onde vai a sua alma? Que o espírito volta a Deus, é dele. O espírito é de Deus, mas a alma é de responsabilidade minha. Então ele permite que alguns saiam para depois voltar. Aleluia. E no versículo 4 ele fala: porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem, que aconteceu, e como uma das vigílias da noite. O homem deve considerar a eternidade como Deus a considera. Em outras palavras, devemos apoiar nossas ações no que é eterno, em lugar de no que é temporal. Infelizmente, a maioria no mundo vive pelo temporal, aquilo que vem de tempo em tempo. Nós vivemos pelo que é do céu, pelo que é eterno, a nossa vida com Jesus. Tudo que nós plantamos hoje já está escrito no livro de Deus, que Ele sabe onde a gente vai, Ele sabe o que vamos fazer, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe que você tem uma faculdade a cumprir, Ele sabe que você tem um empreendedorismo a evoluir, está escrito. E de fato alguns aqui já são empreendedores, já têm os seus negócios, só falta ter a visão de sair da condição de empregado para ser empregador. Aleluia, da condição de ser serviçal para mandar fazer o serviço. Isso é que Deus quer conosco, ou seja, a prosperidade com Deus é o crescimento espiritual, é o crescimento profissional, é o crescimento dos seus negócios aqui, porque Deus ele quer fazer uma diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Ora, rapidamente nós vemos que o mundo, alguém mundano, ele consegue algo da noite para o dia, e nós tentamos conseguir há muito tempo e demora. E nós perguntamos: Deus, por que eu te sirvo? Se o Senhor fala que o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, eu não tenho o cara rapidão, teve mais do que eu. E ele responde, como ele respondeu para Jeremias: porque o mundo ele consegue as suas coisas na falcatrua, na maracutaia, roubando. O que eu dou para vocês é eterno, é algo de justiça que vai dar frutos para a eternidade. O mundo não dá fruto, ele dá fruto para a morte. Deus, Ele nos guarda. Nós que somos de Cristo, somos guardados por Ele. E tudo que Ele nos dá é consagrado a Ele. Nada vai nos fazer mal. E no versículo 5, tu os faz como uma corrente de águas. São como o sono, como a erva que cresce na manhã. O versículo 2 fala da criação. O versículo 3 fala da queda. E o versículo 5 fala de Noé e do dilúvio. No sentido mais amplo, fala-se da morte como uma corrente de águas. Fala-se da vida como uma erva que floresce por um curto período de tempo e logo desaparece. Então, no versículo 6 diz: na manhã floresce e cresce, à tarde é cortada e seca. É a forma que o Espírito Santo descreve a vida do homem, ou seja, é passageira. A nossa vida é um sopro. Estamos aqui, mas depois, aonde estaremos? Temos que refletir sobre isso todo dia. Estamos vivos aqui e depois dá um piripaque, pá, morreu. Entende? Então a nossa vida cristã em Jesus não é nossa. Temos que dizer: a minha vida não é minha, é do Senhor. Todo dia Ele me dá graça para acordar, todo dia Ele me dá graça para abrir meus olhos e ver um novo dia. No versículo 8, pois as nossas iniquidades diante de ti, os nossos pecados oculto à luz do seu rosto. Esta passagem significa que Deus julgará os pecados, tanto ocultos como os expostos. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma arma de dois gumes. Ela corta dos dois lados.
ela penetra o coração, a medula e os rins. Assim fala em Jeremias. Ela penetra, ela atravessa. Então, se você quer endireitar os seus caminhos, no próprio Salmos fala, ele pergunta, o salmista faz uma pergunta: Deus, como é que o homem, como é que o jovem vai endireitar o seu caminho? Como é que um jovem pode fazer um acerto da sua vida? E Deus responde, observando a minha palavra. Então, jovens que estão aqui, observem a palavra de Deus. Vocês são diferentes do que estão lá fora. Enquanto a mente do que está lá fora é maquiavélico, a boca de quem está lá fora só é palavrão, a de vocês é santa. A mente de vocês é transformada. Vocês têm a mente de Cristo. Aleluia. Isso, irmão, é extraordinário para um jovem. Quando ele maneja bem a Bíblia, quando ele maneja bem todos os livros de Gênesis a Apocalipse. Quem ouve, quem escuta, eu quero ser que nem esse rapaz, porque ele conhece e maneja bem o livro que eu não dou nem valor. E é isso, irmão, que temos que fazer. Aleluia. No versículo 9: pois todos os nossos dias se vão passando em tua ira, acabamos os nossos anos como um suspiro. Este novo versículo fala do orgulho quebrado no coração do homem e de sua autossuficiência, depósito de suas energias regida pela sabedoria. Aleluia. Se nós não damos valor à sabedoria, tem alguém no mundo que dá. Tem nações que dão valor à sabedoria, que são os chineses, os coreanos, os japoneses. Eles dão valor à sabedoria para aquilo que eles querem introduzir no mundo, mas não para aquilo que eles querem que Deus seja introduzido neles. Ou seja, eles pegam o que está escrito aqui para seu bem prazer, e nós rejeitamos. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, são opostos um ao outro. Agora você pergunta, mas como é que eu faço para adquirir a sabedoria? Aqui tem 66 livros. Leia hoje do Gênesis capítulo 1 e vai lendo até chegar no último de Apocalipse. Você vai se tornar uma pessoa sábia quando você abrir o livro de Provérbios, quando ele fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ele for velho não se desviar dele. Aleluia. É bom, meus irmãos, a gente ser visto pelo mundo como pessoas caretas. Isso é ótimo demais, porque a gente não é daqueles que arrecua, mas daqueles que vem para Cristo para a conservação da minha e da sua alma. Isso está no livro dos Hebreus. Não somos daqueles que fogem, não somos daqueles que arrecuam ou se acovardam, mas somos daqueles que vêm para Jesus para a conservação da minha alma. Quantos jovens hoje vocês conhecem que sofrem de depressão, que sofrem de medo, pânico do medo, não pode sair, que tem medo de tudo? Irmãos, isso é diabólico. Vocês têm que tomar conta da alma de vocês em Cristo Jesus, porque no versículo 10 ele diz: os dias de nossa vida são de 70 anos, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então, se Deus está alegre, eu estou com força. Quer dizer que no dia que eu estou sem força, Deus está triste? De maneira nenhuma, porque até na sua fraqueza Deus é fortalecido em você. Aleluia. Então, isso é a palavra de Deus, e temos que tomar essa palavra para nós. Quem conhece o poder da tua ira, e faz uma pergunta: e a tua indignação conforme deve ser temida? Em sua maior parte os homens não temem a Deus. Muitos sequer acreditam que há um Deus. Entretanto, há um Deus, e ele fala exatamente o que ele tem dito na sua palavra. Seu poder é absoluto, mas não arbitrário. No versículo 11, para a gente andar: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração adquira a sabedoria. Em vista da perigosa condição do homem e de seu curto período de vida, Moisés suplica ao Senhor que nos ensine a vivenciá-los sabiamente. Este versículo resume o clamor do coração humano, mas infelizmente poucos se empenham nisso. Pedir anos de vida. Houve um rei que ele fez isso. Ele pediu do Senhor, ele fez uma oração sincera, Deus se alegrou, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Já pensou uma pessoa que está no leito da morte, com 70 ou 80 anos, e ela vira para o lado de Deus: vou fazer uma oração sincera, me dê pelo menos mais 15 anos de vida, e o Senhor concede. Isso é intimidade com Deus.
Isso é você pedir de Deus permissão para tudo, até para viver. Aleluia. Isso é andar com Deus, isso é ter fé. Fé de que eu vou viver um pouco mais. Fé de que Deus vai me conceder isso, aquilo, aquilo outro. É intimidade com Deus, é uma segurança em Deus. Você falar com Ele: Deus, eu vou sair daqui hoje, mas amanhã resolva aquela situação para mim. Vá na minha frente, prepara tudo para quando eu chegar lá, nem fila eu tenho que enfrentar. Irmãos, isso acontece. Eu já passei por situações assim. Eu vou lá amanhã, mas o ruim é a fila. Então, quando eu cheguei, de fato, falava o meu nome: não, você pode ir direto, porque hoje está bem rápido. Olha aí, a oração que eu orei ontem, na madrugada, Deus, aconteceu hoje. Isso é o segredo com Deus, isso é andar com Deus. Quem anda com Deus, no Salmo 15 ou é o 17, ele diz que Ele mostrará e contará os seus segredos. Isso é extraordinário. Eu andar com Deus, Ele contar os seus próprios segredos a mim. Irmãos, não tem para ninguém uma coisa dessa. É você andar com Deus e Deus falar o que é de segredo. Só Ele sabe, só Ele tem e fala para você. E no versículo 13: volta-te para nós, ó Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. O contexto misterioso dos versículos de 3 a 12 faz com que o ensinamento dos versículos 13 a 17 seja mais preciso à fé. Os ensinamentos é que a única esperança para a terra e seus habitantes se encontra na vida do Messias. Seu advento compensará todas as calamidades do deserto nesta noite de dor e sofrimento. E Ele dotará o homem de uma nova natureza moral, a fim de que as obras das mãos do homem resultem só no bem. Isso aqui não é um culto de doutrina, mas trazendo para nós hoje: será que a igreja na terra está representando bem esse Jesus? Será que a igreja na terra está representando bem esse Deus que cuida dela? Ou será que algum de vocês já ouviram alguns escândalos de pastores e obreiros? Sim ou não? Mas isso abala a minha e a sua fé? De maneira nenhuma. Porque o ímpio, o caminho do ímpio é curto. Ele será morto pelas suas iniquidades. O ímpio, irmão, não era para ser um ímpio dentro da igreja, de maneira nenhuma. Não era para ser um ímpio dentro do corpo de Cristo, de maneira nenhuma. Mas por que entrou? Porque essas pessoas não vigiaram, não oraram sem cessar. Então, isto Deus Ele dá nas nossas mãos umas obras de que resultem só no bem. É você procurar fazer o bem, contrário à sua natureza. É quando alguém te faz uma maldade, essa pessoa não consegue lhe perdoar. E você chega com ela sabendo que ela tem que perdoar, pedir perdão de você, e você chega: irmão, me perdoe, por isso. Ela vai ser tocada pelo Espírito Santo que habita em você. É você pagar o mal com o bem. Não é você desejar a maldade do seu próximo quando ele joga uma palavra de maldição para você, mas é você rebater essa palavra, que essa palavra se transforme em bênção para a vida dele. Do contrário, hoje não é mais assim. Crente dando mau testemunho, é a palavra lançada de maldição para ele, lança 10 para quem está lançando para ele. Fica uma maldição no ar. E o mundo espiritual não está mais assim longe, ele está perto. Lançou, acontece. Então temos que vigiar a nossa língua. Porque lá em Tiago fala que a língua é como se fosse uma arma, um veneno, que ela põe fogo em pequeno bosque, se torna um grande incêndio. Então Deus também vai falar para nós que se você quer guardar uma coisa bem guardada, que é do seu segredo, guarde o seu coração. Aleluia. Então, irmãos, esse salmo ele fala disso, que nós temos que praticar o bem. E no versículo 14: sacia-nos logo com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos em todos os nossos dias. O sentido deste versículo consiste em que não há outra satisfação como benignidade de Deus, só quando somos receptáculos. Disso podemos nos regozijar em todos os nossos dias. Alguém já se regozijou, deu graças a Deus pela perda? Quem fez isso? Se eu disser que eu fiz, eu sou um mentiroso. Mas é difícil. Você perdeu e você dá glória a Deus porque você perdeu.
Mas eu estou esperando Deus agir na minha vida no que diz respeito a esse emprego que eu estou hoje. Que no dia que eu chegar, estou de férias, é claro, quando eu voltar de férias e se me chamarem para o RH e disser, você está demitido, eu vou dar um glória a Deus que vai estrondar o teto. Eita Deus. Porque com Deus é ganho. O morrer é lucro. Com Deus é ganho. Quando Deus te tira de um lugar, está te dando livramento para te colocar num lugar melhor. Outrora eu ficaria triste, amargurado, e agora? Onde eu vou? Para o farol vender banana? Não, com Deus tudo é melhor. Deus aí só te dá aquilo que Ele sabe que você vai manejar bem. Então até que Deus me ajudou, Ele vai me dar algo melhor. Estou esperando de algo grande, eu não quero mais algo pequeno. A palavra de Deus fala que Ele vai te colocar em cima, não mais embaixo. Você vai ser cabeça e não mais cauda. Temos que pegar essas promessas, porque este culto não é o culto da bênção. Se Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, e eu vou te dar todas as promessas, então temos que receber. Se a palavra de Deus diz que nós não seremos mais cauda e seremos cabeça, e não estaremos mais embaixo, somente em cima, então é isso que tem que ser na minha e na sua vida. Coisas grandes, pensar grande, não pensar como Pedro disse assim para Jesus: olha, mestre, está repreendido, você vai morrer. Jesus falou: ô Satanás, para trás de mim, porque você pensa como os homens pensam, tem que pensar como Deus pensa, grande, lá na frente. Aleluia. E no versículo 15: alegra-nos conforme os dias que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Este deve ser o clamor de todos os homens, inclusive dos cristãos mais consagrados. Moisés pediu que os dias de aflição não fossem mais numerosos do que os dias de alegria. Mas hoje parece que os dias de aflição são mais numerosos que os dias de alegria. E o dia de alegria demora a chegar. Mas para você que tem fé, todo dia é dia de alegria para nós. Todo dia Deus faz uma coisa nova para nós. Deus está mandando chuva. Alguém está precisando. Alguém que é empreendedor, tem uma terra que precisa de água, está chegando lá. Esse é o dia de alegria para ele. Glória a Deus. Numa chuva, quando nós não temos Jesus, a chuva está chegando perto, ainda nem caiu, as pessoas estão com medo de desabar a sua casa. Deus, se for para desabar minha casa, porque o Senhor já tem outra melhor para mim. Aleluia. Isso é fé. Isso é viver o extraordinário com Deus, que até na chuva a gente prospera. Choveu, a minha casa caiu, mas Deus me deu uma melhor. Viu como a chuva fez até algo bom para mim? Amém? Então isso são pessoas que têm visão de crescimento. Porque quando a pessoa não pensa grande, choveu, a casa caiu, vai fazer de novo no mesmo lugar. Ou seja, não pegou a visão, não quer crescer. Conhece Deus só prova uma vez. Aleluia. Então no versículo 16: apareça em teus servos a tua obra e a tua glória sobre seus filhos. O sentido deste versículo é muito mais amplo do que nos damos conta no princípio. É o seguinte: primeiro, que nossos fracassos não detenham a sua obra, e segundo, que a próxima geração conheça a sua glória. Aleluia. E está aqui a próxima geração que vai conhecer a glória do Senhor. Está aí as crianças que têm 4, 5, está aqui os jovens, está aqui os adolescentes. Essa é a geração que vai conhecer a glória do Senhor. Você vai conhecer a glória do Senhor. Vocês jovens vão ter uma experiência com Deus extraordinária, que cada um vai começar a contar testemunho aqui. Amém. Aleluia. Então, no 17, para fechar a mensagem: e seja sobre nós a formosura do nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Alguma versão ele fala de sucesso. É assim? Confirma o nosso sucesso. Sim, confirma o nosso sucesso. O sentido deste versículo é que não há formosura alguma na terra, com exceção da que é dada pelo Senhor. Além disso, a obra de nossas mãos não é nada, a menos que tenha sido estabelecida por Deus. E você tem que declarar: a minha obra hoje é estabelecida por Deus. Tudo que eu faço tem efeito na vida de alguém. Tudo que eu faço abençoa alguém. Quando vocês que tocam estão aqui tocando, alguém está sendo abençoado aí fora. Porque muitos que passam, olha para cá, para dentro, e vê esses jovens tocando, que eu já percebi, só falta arrancar o pescoço. Está vendo? Porque aqueles que duvidaram de você quebraram a cara. E Deus não duvidou do seu potencial. Deus não duvidou do seu talento.
Então Deus aí quer que vocês façam a obra, o bem. Porque hoje vocês estão aqui, mas amanhã vocês estarão aí fora ganhando vidas. Ou Deus não deu o nome de uma banda terra do avivamento para ficar aqui. Se é terra do avivamento, vamos avivar a terra. Aleluia. Essa é a mensagem. Para finalizar, é claro, Deus nos deu para nós sermos fortes em sua palavra. 66 livros. Quantos livros? 66. Dividido em quantas partes? 2. No Antigo e no Novo Testamento. Desses 66 livros nós temos que manejar bem, como fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar a Deus aprovado como alguém que não, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Dentro desses 66, quem aqui de nós, jovens, porque eu pergunto para vocês jovens, porque vocês são inteligentes, vocês pegam rápido, vocês pensam rápido, sim ou não? Quem sabe dizer daqui de Gênesis a Apocalipse, de cabeça? Não sabe não? Não sabe? Sabe, ela sabe, não é? Então, é importante saber esses livros. Quem quer falar aqui? Quer não? Não, mas é sério, ó. Gênesis, depois vem Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Sim, esses livros são os livros da lei de Moisés para o povo judeu, que nas nossas mãos é mesmo do Antigo Testamento também chamam o Pentateuco. São 5 livros. Depois desse livro começam os livros históricos das histórias do povo de Israel. Por que, irmãos, que eu estou querendo falar isso para você? Porque se você tiver isso na sua cabeça, na sua mente, vocês não vão ser confundidos por ninguém. São 66 para a cura e libertação. Está aqui o nome de Jesus. Liberta, salva, cura, restaura. São 66 para você ser liberto. Depois vem Josué, Juízes, Ruth. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, ou invertir os povos. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdras, Neemias, Esther. Aí, até aí são os livros históricos. Depois vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E depois vem os livros dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E depois vem os menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí citamos 39 livros do Antigo Testamento, depois vem os 27 livros, que são os primeiros 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a história da nova era cristã, que é a Atos. Depois Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo. Olha só, culto de jovem, pode haver essas perguntas. Pode ou não? Pode, porque a gente tem que estar apto para isso. É tão bom assim, um jovem desse foi em qualquer congregação representando este ministério, ele em vez de citar de Gênesis a Apocalipse, quem está lá? Brincadeira. Esses irmãos vêm lá do Bodó e sabem mais do que eu. Entendeu? Não, mas isso é só metáfora. Mas isso é extraordinário, porque você vai crescer espiritualmente. Quem te vê ali já vai chamar para você pregar em outros cantos e você vai crescer ministerialmente. Pode ser até por ensino, ou você que louva, maneja bem esse livro. É ótimo, isso é extraordinário. Eu demorei 1 ano para decorar isso. 1 ano. Eu estou há 5 anos lendo a palavra de Deus. Esse vou para o 6º ano. Estou meio atrasado porque eu estou no capítulo 19 de Gênesis. Mas pela regra, já estamos no capítulo 5 de Êxodo. São 3 capítulos por dia. Faça isso, meus irmãos. Todo ano leia a palavra de Deus, porque ela é lâmpada, ela é bússola, ela é o nosso guia de prática e fé. E quando você manejar bem, você vai ser bem visto até na roda de amigos, na sua faculdade, no seu emprego, porque as pessoas vão te olhar com um olho diferente. Como é que esse irmão consegue manejar bem? Você vai responder: irmãos, não é eu, é o Espírito Santo que habita em mim. Porque de mim mesmo não vai sair absolutamente nada. Quantos hoje sabem manejar bem a palavra?
mas não tem fé para ser salvo por ela. Porque maneja para confiar um com o outro. Eu sei mais do que tu não sabe nada. Então, a palavra que vai gerar salvação é quando você cumpre ela na sua vida e faz o que está escrito aqui. Eu agradeço pela oportunidade no nome de Jesus, por essa mensagem de bênção, de fé. E a bênção que eu deixo para nós é manejar bem, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.